Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Socorro Firme e aqui nós conversamos sobre biscuit. O vídeo de hoje a gente estará mostrando para vocês mais um passo a passo de uma pecinha que eu fiz para homenagear o Dia dos Professores. Porque como alguns de vocês ainda não sabem, né, eu sou professora, atualmente eu estou desempregada formalmente, mas continuo valorizando a minha profissão. Atuei por 18 anos no ramo da educação. Hoje me encontro desempregada, mas o amor pela profissão continua. Então fiz essa pecinha maravilhosa para homenagear este dia tão especial na minha e na vida dos meus amigos, colegas professores. Então, bora pro passo a passo. Na verdade, eu fiz duas pecinhas para homenagear o Dia dos Professores e hoje eu vou estar mostrando para vocês esse lápis de corujinha, ó. É um lápis com a ponteira de corujinha que eu fiz. Esse aqui não foi o que eu fiz para mim, para o meu menino dar de presente aos professores deles. Esse aqui foi uma encomenda, certo? E eu fiz a ponteira de lápis de corujinha com um cartãozinho. Foi pedido de uma cliente e achei que ficou maravilhoso e resolvi gravá-lo para vocês. Ele foi feito com cortadores, os cortadores da Bia Cravol, a maioria de vocês já conhecem, né? E eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Coloquei aqui uns raminhos de folhagem também, folhas artificiais. Achei que ficou lindo e resolvi gravar para vocês. Então, pessoal, como eu falei para vocês, já comecei balançando a câmera. Como eu falei para vocês, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa corujinha, que vocês podem estar utilizando como ponteira de lápis ou para caneta, depende aí de como você gostar mais. Então, para fazer essa corujinha, essa ponteira de lápis, nós vamos estar utilizando a massa. Eu vou utilizar a massa Tiffany bem clarinha. Nós vamos estar utilizando o lápis, né, obviamente. Nós vamos estar utilizando o rolo para abrir a massa. Para os olhos da corujinha, nós vamos utilizar... eu vou utilizar esse dessa cartela, que é da Stilier, certo? Referência RO 3.7P, certo? A gente vai estar utilizando também, para simular a partezinha da madeira, onde a coruja fica deitadinha, um marcador de madeira, certo? Vai estar utilizando o cortador, que é da Bia Cravol, cortador de corujinha. A gente vai estar utilizando o da corujinha toda, depois a parte que corta os olhinhos. Nesse vídeo eu não vou estar utilizando a asinha desse cortador, porque eu vou estar utilizando esse daqui, que é do molde da Regiane Moldes. Regiane Kézia Moldes. Eu vou estar tirando a asinha. E a nossa corujinha ela vai ficar assim. E aí depois de pronta, você faz o sombreamento, faz os cílios e cola na ponteira, certo? Depois de pronta, a gente cola na ponteira, ok? No finalzinho você pode estar utilizando esse lacinho para decorar. E eu uso também os raminhos de folha artificial. Você pode estar utilizando aí outro tipo de decoração, mas igual a corujinha que eu vi a Bia fazendo, eu vou utilizar essas folhagens artificiais, certo? E para decorar você usa aquele lacinho pronto, então você faz seu próprio lacinho de fitilho. Então vamos ao nosso passo a passo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar fazendo essa canetinha, certo? Que é uma ponteira de lápis na caneta, certo? No vídeo anterior eu mostrei essa mesma corujinha, só que como ponteira de lápis para escrever. Hoje nós vamos estar fazendo essa caneta, que também aprendi no vídeo da Bia Cravol, certo? O mesmo processo, utilizei outras folhagens de cores diferentes das anteriores, mas o processo é fazer a nossa ponteira de lápis. Nós vamos aqui abrir a massa, deixar ela numa espessura de mais ou menos 1,5 mm.
ou um pouquinho mais grossinha, aí depende do seu gosto, mas eu acredito que ela, quanto mais grossinha, mais bonitinha ela fica. Então, abri a minha massinha. Você usa aí algo que você já tem costume para untar, né, o cortador, para que ele não venha a grudar, certo? E nós vamos agora tirar a corujinha. É importante que essa massa esteja um pouquinho mais firme, certo? Para facilitar quando você for tirar o cortador. Então, quando você usa algo, um olhinho de bebê ou creme Nivea, eu estou acostumada a usar o creme Nivea, facilita essa parte na hora de tirar a corujinha, certo? Pra gente tá fazendo os olhinhos, eu vou usar um pouquinho de massa branca. Se você quiser, você pode fazer os olhinhos com a mesma cor, do tom do corpinho da coruja, mas eu acredito que a cor branca para os olhos vai dar um destaque bem mais bonito. Então, um pouquinho de massa branca. E agora eu vou utilizar o cortador que vem junto com a corujinha para tirar os olhinhos. Então, para cada corujinha, você tira 2 olhinhos. Acerta as Você usa cola policol própria para o biscuit, certo? Só que eu transfiro a minha cola para um recipiente um pouquinho menor, né, para facilitar a aplicação. Então, pego os meus olhinhos. Nosso jeito, como sempre. Então, um pouquinho de cola, sem exagero, para ela não escorregar na hora que você for colar. Passo logo nos 2 olhinhos. Bem pouquinho, para ela não vir a escorregar. E agora nós vamos posicionar nossos olhinhos no rosto da corujinha. Procura uma posição que você ache bem legal. Também gosto de colocar um pinguinho de cola onde eu vou colocar os olhinhos, que é para não correr o risco desses olhinhos soltarem depois. Tiro o excesso. E agora venho posicionando os meus olhinhos. Eu gosto desses olhinhos porque eles deixam a nossa corujinha com o olho bem grande. E ela fica mais bonita ainda. Então, colocou os olhinhos com um boleador pequeno. Você dá uma leve afundada. Agora a gente vai estar tirando as asinhas, como eu falei pra vocês. Eu gosto de tirar as asinhas nesse molde da Regiane Kaiser Moldes, porque ele me atende perfeitamente nesse trabalho. E ela fica um pouquinho maior do que se eu fosse tirar lá com o cortador da Bia. Não que o da Bia não seja maravilhoso também. É só o fato de aqui me facilitar na hora de desenformar. Porque como o cortador da asinha ele é bem pequenininho, às vezes a massa fica presa lá dentro. E com o molde fica mais fácil. Então, tiramos aqui a asinha. Eu faço logo as duas, para não correr o risco de fazer as duas iguais.
Então, pessoal, agora a gente vai para a parte do lápis. A gente vai passar uma colinha aqui na ponta, bem pouquinha também, sem excesso. Espalha aqui na ponta também e deixa secar um pouquinho. Não é que você não possa colocar a massa molhada, mas ela estando sequinha vai evitar que a massa fique escorregando, certo? E agora a gente vai fazer a parte da massa que fica no lápis. Você pode estar utilizando a mesma cor da corujinha. Eu vou usar um pouquinho da massa marrom, porque foi aqui que eu utilizei para fazer as minhas corujinhas e deu super certo. Então estamos aqui com um pouquinho de massa marrom. Sova. Afastar minha corujinha aqui para não correr o risco de eu amassar. Então vamos abrir a massa. Se você for fazer muitas ponteiras, você abre muita massa. Se você for fazer apenas uma ou duas, um tiquinho de massa já dá. Não deixa muito fino, porque você ainda vai utilizar o marcador de madeira, certo? Quiser passar um olhinho, marcamos a massa. Perfeito. E agora, com a ajuda de uma lâmina, você vai cortar o pedacinho que você vai utilizar para cobrir aquela partezinha do lápis aonde você colocou a cola. Então você pode estar utilizando aí com esses vincos da madeira para cima, para baixo, do lado, aí fica a seu critério, certo? Então abrimos aqui, guardamos a ar. E agora a gente vai estar colando esse pedacinho aonde a gente marcou o lápis com a nossa cola. Você olhar aí qual a melhor posição que você quer, cola e deixa ela secar um pouquinho. Isso facilita na hora da gente colar a nossa massinha. Corta o excesso, você pode cortar com uma tesoura ou ainda com a lâmina do estilete. Faz a emenda com a ajuda de um pincel modelador. Você pode estar utilizando o próprio dedo, com um pouquinho de água, certo? Mas o pincel modelador ele vai facilitar esse trabalho. Então, você pode estar unindo essa massa aqui. Não estou conseguindo virar para vocês, mas você vai unir essa massa aqui uma na outra. Como a gente já passou cola, isso vai facilitar. Só para tapar aqui essa partezinha. O meu pincel modelador redondo tomou chá de sumiço. Acabei de procurar ele aqui, não encontrei. Você faz a união dessa massa uma aqui com a outra, mas também não deve se preocupar, porque é aqui onde você vai colar a sua corujinha e vai tapar, certo? E agora é a hora da gente utilizar Então, pessoal, esses aqui são os 2 raminhos artificiais que eu vou utilizar para essa corujinha, certo? Se você achar que ele tá com um tronquinho muito comprido, você corta um pouquinho, deixa ele menor, facilitar a aplicação. Porque às vezes quando fica com o caulezinho um pouco grande, para colocar esses raminhos, eu vou utilizar a Tec Bond 793, me atende muito bem nessa hora. Então boto um pinguinho de cola, bem pouquinho, e eu posiciono ela onde eu quero. Nesse caso, eu vou colocar de lado, igual o que eu fiz aqui. Se você achar que ficou muito grande, você tira o excesso, deixa mais curtinho, tá bom? O outro do outro lado, pinguinho de cola bem pouquinho, posiciona no local que você quer, pode ser de lado, na frente, não sei, depende do seu gosto. Eu já coloco na massa molhada, que é para não ter o risco de soltar depois. E agora é hora da gente colar a nossa corujinha. Eu aprendi com a Bia Cravó
coloco um pouquinho de cola branca e uma gotinha da Super Cola. E agora é hora de colar a nossa corujinha. Posiciono onde eu quero. Gente, lembrando que eu tô colando agora porque eu tô gravando o vídeo. Mas vocês sempre deixem a corujinha secar primeiro para você poder estar colando, certo? Então, ó, ficou assim. E aí, você agora escolhe os acabamentos, certo? O lacinho que eu falei no lápis, você vai fazer o sombreamento, vai colocar o cílio e vai deixar ela super fofa, certo? Ficou assim. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Dá um like, compartilha e segue a gente aqui que a gente tem muito mais passo a passo para mostrar para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.